Eu me chamo Tatiana Moreira de Almeida e eu autorizo a gravação da minha constelação e uso posterior das imagens. Obrigada, viu, Tatiana? Gratidão. Tatiana, conta um pouquinho pra gente como é que foi o exercício, né, que você fez lá com relação ao pai, à mãe. E aí eu queria também saber o que nós vamos constelar hoje, tá bom? Deixa eu colocar o fone aqui que eu te explico melhor. Eu esqueci só um instante. Então, eu fiz o exercício, assim, foi bastante intenso mesmo, muito emotivo, na verdade, né? Mas após o término dele, eu me senti, assim, muito bem, muito leve. Foi como se eu tivesse tirado um peso das costas. A sensação é essa, é como se tivesse tirado um peso mesmo que eu estava carregando. Que bom. Vamos constelar o que hoje? O que nós vamos constelar? Então, Sônia, eu fiquei pensando nisso ontem e você sabe que eu não consegui concluir, porque, igual eu te falei, tem várias coisas que eu gostaria, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, mas o que seria prioridade? Porque acabando que a partir da nossa conversa e de tudo que você me falou, eu acabei já resolvendo algumas coisas em relação ao meu pai, em relação ao meu filho. Então, assim, realmente não sei. A gente pode abrir uma constelação e ver o que mostra? Ou tem que ter um tema? Eu queria saber o que dói mais no momento, então, né? Já que você tem tantas coisas e não sabe o que olhar, então pense naquilo que te traz mais sofrimento. O que te traz mais sofrimento na sua vida hoje? São questões financeiras? São questões de saúde? São questões de relacionamento? O que te traz Não, mais sofrimento? a questão financeira, assim, deu um giro completo da nossa conversa para hoje. Minha situação hoje Hum, é completamente outra, assim. que bom, Houve conta pra gente um uma pouquinho. O que aconteceu de bom olha, depois da sessão? então, aquele dia eu tinha conseguido um trabalho extra, né? Como eu tinha te comentado, mas era assim, algumas diárias. Agora isso já é uma coisa permanente, então eu mais que dobrei o que eu estava ganhando, né? Que maravilha. Recebi uma entrada de um capital assim que eu não estava esperando, né? Foi assim, caiu do céu, Dinheiro caiu inesperado. exatamente. Resolvi a minha situação com meu pai, tive uma conversa com meu pai a respeito da casa, né? Igual eu tinha comentado com você naquele dia. E aí eu me organizei de uma forma para comprar a parte dele da casa. Mas aí quando eu falei com ele, ele disse que não, então que ele ia preferir vender. E eu concordei, porque assim, desde o início eu falei para ele, falei, pai, quando a gente foi fazer essa casa, o que aconteceu? Eu fiz a casa pensando nele e ele fez a casa pensando em mim. Hum, Então, eu falei para ele, pai, eu sou mais jovem, eu estou acabando uma faculdade na área da saúde, ou seja, eu vou ter muito campo para trabalhar. Meu pai já tem 62 anos, né? Então, ele já está aposentado, ele já não aguenta trabalhar, mas ele, apesar dele ainda trabalhar, não é como antes. Então, eu falei para ele, eu prefiro que o senhor fique com a casa. Por questões lógicas, né? Para mim é muito mais fácil. E aí eu sempre tive vontade de ter uma casa com um terreno muito grande. E aqui o terreno é pequeno, então na negociação que a gente já havia conversado antes, ele ia me dar um terreno no que eu investi aqui. E esse terreno ele é proprietário de mais dois terrenos, então são três terrenos lado a lado. Então eu falei para ele, não, senhor, então senhor me compra e me dá um terreno, mas me vende o outro, né? Porque aí, então eu falei para ele, para mim é melhor. E aí a gente resolveu essa questão, vendi a minha parte da casa para ele, comprei outro terreno dele. E com o meu filho também, a respeito do meu filho, conversei com ele aquela situação que para pedir para ele não se impor, para ele conversar comigo e eu resolvo com meu filho. Então, assim, tem dado certo nesses últimos dias. Assim, questão de conflito, aí é mais indisciplina do meu filho mesmo aí em relação a mim, porque ele é bem difícil nessa questão de receber ordens, né? Ele desde a separação já não era muito fácil. Desde a separação ele me obedece muito pouco, assim. Mas tem melhorado também. Então,
Ai, que bom, Tatiana, fui muito feliz. Eu gostei dessa sua observação, né? Eu fiz pensando nele e ele fez pensando em mim. Como a gente erra quando a gente faz pensando no outro, né? Não Pois adianta, é. né? A gente tenta colocar as coisas assim, ah, eu vou fazer pelo meu marido, vou fazer pelo meu filho. Não adianta. Toda vez que a gente É faz isso, porque, o outro não está satisfeito, né? porque assim, é igual eu conversava sempre com a minha filha, sabe, Sônia? O meu pai, ele é uma pessoa, uma personalidade muito forte, muito difícil. Então eu reconheço que a minha também não deve ser muito fácil. Mas, assim, pela idade e tudo, e ele vivia num lugar muito ruim. E eu falava, ele não pode ficar nessa situação. Ele já tem certa idade, precisa de um local Precisa de um local seguro. que é mais velho. Uhum, perfeito. Tatiana, agora apareceu que a sua internet tá meio baixa. Entendeu? Então eu falava assim, é melhor agora eu fazer uma casa, ele ter aonde, porque ele estando aqui, a gente pode depois pagar um cuidador, ou o lugar que eu vou morar, todo mundo aqui mora muito perto, né? A gente tem essa facilidade aqui. Se mudar minha família do bairro, tem que vir muita gente, porque acaba o bairro. Então a gente mora muito perto. Então eu falo, se ele tem o cantinho dele aqui, fica muito mais fácil esse cuidado. A gente se alterna entre os irmãos quando for necessário. Ou pague uma pessoa, mas também está perto, porque não é só cuidar da casa, da medicação, outras coisas. Vai fazer uma visita, né? E esse cuidado. Então, assim, ele ter na casa dele isso facilita muito. E se a gente não tivesse tomado essa iniciativa de fazer essa casa, ele não faria. Ele teria investido o dinheiro dele em outras coisas, ou gasto com outras pessoas, igual ele ajudava um senhor que era amigo dele há muitos anos. Ele gastou muito dinheiro com esse senhor, porque os filhos não cuidavam. Então, ele falou: não, eu vou cuidar, porque quando eu precisei, me acolheu. Isso não está errado, mas ele também não pensava nele, né? Então, foi uma forma dele de fazer alguma coisa para ele, mesmo que ele achasse que estava fazendo para mim. Né? Sim, ficou Então, bom. hoje, então agora E ele agora tem a casa você dele. está colocando um prazo, uma meta para você sair daí, então, né? Minha meta é passar o Réveillon na minha casa. Uau! É a Parabéns! meta. E aí você faz aquela reunião novamente, mas com outro movimento, né? Com o movimento Ex de ir para minha casa de verdade, né? exatamente. E com Uhum. isso seu E pai aí, tem a ver. assim, e uma coisa que eu percebi foi que depois dessa conversa, né, que a gente é, negociou, digamos assim, e agora a casa é dele, ele está diferente. Ele tá mais amoroso, ele tá mais. Mais seguro. Exato, assim, sabe, antes a gente sentava para conversar, nossa, era terrível, a conversa não fluía, porque uns assuntos muito pesados, agora a gente senta, conversa, flui, porque ele está mais agradável, mais aberto, sabe, assim, mais feliz, eu diria, talvez, mas, não sei, assim, mudou muito, só Ah, que bom. esse fato já teve uma mudança muito grande no comportamento dele, positiva, principalmente. Né? Aquele livro As 16 Leis para o Sucesso, ele fala sobre a sensação de ter uma casa própria, sabe? Ele fala que o homem que não tem uma casa própria, ele se sente inseguro. Quando o homem tem uma casa, ele fala do homem, nem da mulher, ele fala o homem, né? Então, quando o Aham. homem tem uma casa própria, ele se sente muito seguro. Né? Então, deve ser até mais difícil para o homem essa coisa de eu não ter uma casa, né? Tatiana, então, você gostaria de olhar para a questão de relacionamento, alguma coisa? Porque eu preciso que você traga para mim os sentimentos negativos que você ainda tem, que é alguma questão que você queira ainda fazer mais um movimento aí. Podemos ver, então, essa questão de relacionamento. Foi uma coisa que a gente não viu, né? Sim. No mais, o que me afligia era dinheiro, confusão com filho e pai. Uhum. Agora resolveu Graças a isso, Deus, assim, agora vamos ou olhar. Na já verdade, estamos está a tudo caminho, né? interligado, né? Você sabe que, Tá? na verdade, a vida é tudo interligado, né? A gente tenta departamentalizar, mas não existe, né? Mas pensa um pouquinho sobre os seus relacionamentos amorosos e tudo que já te aconteceu.
A gente pode olhar essa parte, né? Porque os relacionamentos, digamos que todos foram conturbados e... Não, exceto o último, não, mas os 2 casamentos foram bastante conturbados. Então a gente pode dar uma olhada. Tá. Como é que você se sente em relação aos seus casamentos? Sentimentos negativos, uns 4. Olha, eu me sentia muito desvalorizada. Nunca me senti apoiada por nenhum dos dois. Assim, sempre que eu queria empreender um projeto ou qualquer coisa, era sozinha. Isso era uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu ter que tomar as rédeas se eu quisesse que acontecesse alguma coisa. E... Pensa em mais algum. Eu coloquei esse, desvalorização, insegurança, solidão. Pensa em mais um, pelo menos. Meu Deus. Hoje eu já tenho tanta... Assim, já consigo olhar meus casamentos de uma forma tão diferente que eu não... Antes de você perguntar, você já ia metralhar os 50. Mas hoje já não... Mas você viu que você fez todo um movimento para resolver uma coisa com teu pai, que é a questão da casa própria. Então... Foi muito interessante, né? A vida é muito certa, né? A gente acha, não devia ter acontecido assim, devia sim. Foi exatamente o jeito certo, né? Pois é. Mas pense em mais um sentimento, porque agora você está sozinha, né? Se você fosse, por exemplo, se relacionar com um cara hoje, é lógico que você ia atrair um homem totalmente diferente, ia também já nos primeiros contatos já descobrir mais coisa e realmente querer ou não ficar com aquele cara. Mas pensa um pouquinho nisso de... traz mais um sentimento, fora a insegurança, a desvalorização, essa coisa da solidão. Você consegue encontrar mais algum? Me deu branco. Alguma relação? Então, me fala um sentimento em relação ao homem que te chateia. O homem em geral. Olha, uma coisa que me deixa bastante estressada, assim, é o homem não tomar uma atitude, assim, de ser o homem da casa. Eu sou o homem da casa e eu vou resolver. Isso é uma coisa que me deixa muito estressada. Você se sente desprotegida, né? É porque eu me sinto... Não que eu gosto muito de... Eu sou muito mandona, o que eu não gosto de ser mandona. E eu sou muito prática. É para resolver? Não tenho que ficar... Ai, mas porque podia ter sido... Não, não foi assim. Aconteceu do jeito que aconteceu e o problema tá aí, vamos resolver. E aí, o homem não tem esse negócio de ficar... Ai, vamos deixar para depois. Eu não... É uma coisa que me estressa, assim. Depois não, é agora. Peguei aqui algumas coisas. Que a mulher tem isso, né? Quando ela vai ficando forte demais, ela espelha os homens. Aí você fica sozinha. Ou então, atrai homem para você sustentar, né? Homem fraco. E aí você vai pagar as contas dele, porque, né? Eu me sinto tão superior ao homem que eu não consigo atrair um homem. Porque, então, isso é uma questão, assim, é uma coisa que me acontece, às vezes relata, você é boa, se fosse só para ficar, tudo bem, mas você é boa demais. Eu detesto escutar essa frase. Eu não me sinto boa demais, eu só não gosto de deixar nada para resolver depois. E aí eu já o homem tá com dificuldade, ele tá tentando aprender a lidar com a mulher livre, né? Mas o homem brasileiro, ele tem muitas questões para resolver com a família dele de origem e ele não está disponível para a família, está próxima com a família dele, ele fica enrolado na dele lá atrás. Isso, palavras de Bert Helling. Percebo isso vivamente. O seu marido, o seu pai, por exemplo, ele tem 60 anos agora que ele está estável. Entendeu? Então, se ele encontrasse uma esposa agora, a esposa diria, agora eu tenho uma casa, vamos morar juntos. Você percebe? Até porque desde que ele se separou da minha mãe, ele teve vários relacionamentos, mas ele nunca trouxe a mulher. A mulher ele sempre foi, né? Então, entendeu? E aí é uma coisa dele falava assim, bom, eu não tenho nada aqui, do jeito que eu vim, eu vou embora. E ele simplesmente chutava os trapinhos dele e ia embora. Então, assim, porque ele já entrava na relação para sair mesmo. Ele já determinava, né? Porque ele se sentia muito pequeno perante a mulher. Por isso que ele tá diferente com você, porque ele também se sentia pequeno perante a filha.
Olha, precisou minha filha fazer, minha filha resolveu. Você entendeu? É muito difícil. Porque emaranhado com a família de origem. Bom, tenho bastante coisa aqui para a gente olhar. Eu vou colocar aqui uma música. Nós vamos fazer uma meditação. Vamos pedir autorização aos ancestrais para olhar pelas memórias, tá bom? Vou colocar uma música xamânica. Pode fechar os olhos. Imagine agora que você está descalça correndo pela floresta. Você sente a grama debaixo dos seus pés, a terra úmida. Você vai correndo, correndo, até que você chegue em uma clareira. Nesta clareira tem muitas pessoas. São os seus ancestrais. Tem bebês, crianças, mulheres, homens, idosos, índios, negros, nórdicos, alemães, árabes, indianos, pessoas de todas as nacionalidades, ciganos, são seus ancestrais. Dentre essas pessoas também tem muitos animais. E alguns animais se aproximam de você e permite que você passe a mão. Dessas pessoas vem uma energia, e essa energia ela vem para você, é a energia da vida. Coloque uma cor na energia da vida agora. Nesse momento, nós pedimos autorização aos ancestrais da Tatiana para que possamos olhar pelas suas memórias. Eu vou deixar você conectada aos seus ancestrais na floresta, enquanto eu vou organizar aqui a sua constelação.
Pode ir voltando, pode abrir os olhos. E aí, Tatiana, como é que foi? Olha, eu me vi num lugar muito bonito, mas eu não consigo ver as pessoas, só os animais. Uhum. Bom, você sentia que tinha, né, as pessoas, mas você não Sim, visualizou. mas eu não consigo vê-las. Eu só conseguia mesmo sentir o lugar, assim, me vi mesmo fisicamente no lugar, os animais, mas as pessoas não. Mas sentia a presença das pessoas. Sim, sim, sim. Sônia, quando você falou, eu me lembrei. Aquele dia você comentava que te saía muito forte sobre alguém da minha família ter explorado a floresta, né? Eu perguntei para o meu pai, ele não gosta muito de falar, aunque ele também está mais aberto e receptivo a perguntas. O meu avô era lenhador e o meu pai também, aquele dia eu não me lembrei, mas o meu pai, quando chegou aqui em Rondônia, era tudo mato praticamente isso aqui, e ele tinha uma terra no lugar que era só mato, né? E ele também derrubou essa terra toda para formar pastagem, enfim. Então acaba que ele também explorou muito, né? Uhum. Assim, você tem ideia, esse lugar que ele tinha essa terra ainda era aquelas terras que o INCRA cortava e dava de graça. Ele tinha uma terra dessa e a 17 quilômetros da terra, o que ele levasse era nas costas, porque não tinha nem estrada, era por dentro do mato mesmo. A cavalo ou as costas. Quem tinha cavalo, cavalo, quem não tinha que levar carregando. Então, assim, depois eu fiquei me lembrando, e agora, quando a gente fez essa meditação, me veio de novo à mente para comentar com você essa situação. Interessante. É toda vez que. Mas talvez isso já tenha sido. Pelo menos tá um movimento para ser resolvido, né? Porque, veja, quando há exploração de animais, de floresta, assim, a descendência acaba tendo muito problema financeiro, entendeu? Uhum. Mas pelo que parece, você deu uma abertura na prosperidade. Então, com certeza foi olhado, né? Foi olhado para isso, né? Foi feito um movimento de reparação, entendeu? Que bom. Até pelo fato de você ter ido saber e falar sobre isso, né? É muito importante. Na verdade, eu sempre tive muita curiosidade em conhecer a real história do meu pai, mas ele não gosta de falar. Então, perguntar, eu até pergunto muito, mas às vezes a resposta mesmo não vem. Mas Dói, perguntar, eu sempre perguntei muito. é que dói, né? Eu São fiz, há dois dores anos, eu doloridas. fiz uma viagem e conheci duas irmãs dele que eu não conhecia e alguns sobrinhos dele. E aí, assim, eu fiz uma investigação, perguntei um monte de coisa, mas o tempo foi muito pequeno para que me contassem tantas coisas, né? Mas aí já fiquei sabendo de bastante outras coisas que ele não gosta de comentar. Que bom, né? Você viu uma cor na energia da vida? Amarelo. Amarelo. Tinha um sol muito forte por trás da floresta, assim, uma luz muito bonita, muito clara. E os animais? Que veio perto de você? Algum ficou com você? Sim, eu não sei, uma espécie de talvez um veado ou algo assim. Um Por alce? perto. Sim, Tipo aquele do. Tem uns galhão assim? isso. Tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos olhar aqui para os bonequinhos agora. Quero que você escolha um para ser você. Meu Deus, tanto boneco. Hum, Olha, pode ser essa de verde que tá bem no cantinho, no meu canto esquerdo aqui. Não sei se para você aparece a mesma coisa. Isso, é essa. Pode ser. Pense agora em um ancestral e tira um boneco para representar. Ancestral, quando você diz, teria que ser em que grau de para qualquer. Ó, tudo que for mais velho que você, irmão, tio, tia, pai, mãe, primo, bisavô, avô, tataravô, enfim.
Pensa primeiro no ancestral. Quem você pensou? Minha avó. Na sua avó? Pode ser essa de roxinho aqui, ó, na frente da casinha. Atrás desse lacinho preto. É a mãe da mãe ou a mãe do pai? A mãe da minha mãe. A mãe da mãe. Essa daqui? Não, atrás. Tem o carrinho azul do lado. Isso. Pensa em mais um ancestral. Pode ser esse de vermelho bem à frente aqui. Isso. Quem é? O meu avô paterno. Pensa mais um. Esse que tá atrás desse azul que tá na frente, ele é masculino ou ele é feminino? Masculino, né? Aqui? Do lado. Do outro lado. Não, é para sua direita, para minha direita. Isso. Ah, esse é feminino, vi agora o cabelinho. Quem que Pode ser você... o meu avô. Pode ser esse de azul mais claro aqui. Isso. O seu Meu avô avô? materno. Mais um ancestral. Esse de azul ao lado do outro azul aqui na esquerda. Atrás. Não, atrás desse que você colocou a mão. Isso, Quem é? meu tio, Irmão da mãe ou irmão do pai? irmão da minha mãe. Mais um. Pode ser aquele que eu fiquei confusa se era feminino ou masculino. Isso, Quem é? a minha avó paterna. Tem mais alguma coisa, alguma figura, algo que você gostaria que fizesse parte da sua constelação? Não, acho que não. Não? Acho que não. Bom, você escolheu para ser você um boneco homem. Então já diz muita coisa, porque eu não preciso de homem, né? E porque os homens sentem medo de mim, né? Eles não se aproximam e quando se aproximam são homens fracos, né? Tem muito a dizer sobre como eu desprezo os homens e acabo me tornando um, né? Então, tudo aquilo que eu nego, eu acabo dando força. E por conta disso, eu não permito que o homem faça o papel dele. Mas olha lá. Aqui também diz outra coisa. Quando você era criança, você tinha vontade de ser homem? Tipo, a vida do homem é mais fácil? Ou a sua mãe falava isso? Ou existe essa crença nas mulheres da sua família de que a vida do homem é mais fácil? É uma crença na minha família. E a minha mãe falava muito isso. Ela dizia, e outra coisa assim que ela sempre falava, estude para você não depender de homem, você precisa ser independente. E eu tinha, por exemplo, quando a gente morava no sítio, por exemplo, às vezes precisava ajudar meu pai em algumas coisas. Então eu sempre preferi, por exemplo, eu preferi ir para a roça quebrar milho do que ficar em casa cuidando da casa.
Aunque hoje eu tenho muito prazer em cuidar da minha casa, mas antes, para mim, era uma tortura isso. Quando eu era criança, então, meu Deus, eu preferia passar o dia na roça com meu pai do que em casa lavando uma louça, por exemplo. Uhum. Que era muito desvalorizado, né, esse trabalho, né? Bastante, né? Uhum. Tá bom. Dos sentimentos que você trouxe, eu pedi para você trazer os ancestrais da onde estava ligado esse sentimento, da onde você acessava essas memórias. E o sentimento de desvalorização, você escolheu a sua avó materna, a mãe da sua mãe. Vou colocar ela aqui, aí você conta um pouquinho por que que ela se sentia desvalorizada. Olha, eu não saberia te dizer. Eu sei te falar sobre a minha avó, assim. A minha avó é mãe de não sei quantos filhos, talvez 15 ou 16 filhos, aunque vivos me parece que são apenas 11. O meu avô sempre foi muito machista, muito mandão. Mandão não, mas assim, muito controlador. E realmente ele não valoriza muito mulheres. É ele quem manda e tal, aunque hoje ele aceita receber ordens, né? Porque ele já tem 96 anos, então ele fala que ele é obrigado a receber ordens, que ele não é homem mais. Mas assim, a minha avó, eu acho que ela se sentia assim muito desvalorizada em relação ao meu avô, porque, por exemplo, ele gosta de almoçar às 10 da manhã. E aí um dia ela pediu para ele, olha, vamos começar a comer às 11, porque tem uma neta que vem comer com a gente e ela só chega meio-dia e a comida fica pronta às 10, a comida está gelada quando ela chega. E ele não respondeu nada. E aí ela fez a comida, quando deu 10 horas não tinha comida pronta, ele foi no bar, comeu um salgado e não comeu mais aquele dia. Então ela se sentia assim muito chateada nessas questões. Ela nunca pôde. Ela era muito apaixonada no meu avô, muito mesmo. Mas essa questão, assim, eu acho que ela se sentia mesmo um pouco valorizada em relação a muitas coisas. Mas nunca conversamos sobre isso. Não saberia te dizer exatamente qual era o sentimento dela. Depois do sentimento de insegurança, você colocou o pai do seu pai e você escolheu uma mulher para ser ele, uma senhorinha, né, uma vovozinha, para ser ele, para ser o teu vô, o pai do teu pai. Insegurança. O que que você tem a dizer sobre a insegurança dele? Então, Sônia, a única coisa que sei do meu avô é que ele se chamava Antônio. Ele faleceu, meu pai devia ter uns 8 anos de idade por doença, mas meu pai não se lembra qual era a doença. Uhum. E a partir da morte dele, assim, começou toda uma vida de sofrimento do meu pai, né? Porque aí foi quando aconteceram algumas situações, a minha avó não podia cuidar de todos os filhos. E aí, por um engano, o meu pai saiu de casa para levar um irmão para ser cuidado por um familiar. E aí, de lá, ele foi para uma fazenda trabalhar e trabalhava praticamente a troco de comida e um lugar para ficar. Foi-lhe contado mentiras que a minha avó não queria ele de volta. E ele cresceu muito revoltado com a mãe por isso. É o que eu sei. No mais, do Interessante. meu avô, eu não sei nada mesmo. Assim, eu gostaria muito de saber, mas realmente eu não sei. Meu pai não fala. Em relação ao meu avô, se a gente não perguntar, ele não fala nada. Pode ser E quando a até gente. com relação mesmo à doença, né, que ele teve naquela época, ele deve ter sentido muito inseguro, né? Você Então, acessa, é um homem inseguro, né? Você acessa a memória. eu realmente eu não sei nada. Eu gostaria muito de saber, mas realmente não sei. Aí na conversa que eu tive com esses familiares que eu conheci também, não foi o foco da conversa. O foco girou mais em torno da minha avó mesmo. Né? Aí, uma coisa que uma tia me disse, essa tia, inclusive, é irmã do meu pai, só por parte de pai, é que o meu avô já era viúvo ou era separado quando se casou com a minha avó. A minha avó também já vinha de uma outra família, que eu também não sei se é divórcio ou morte. E aí juntou essas duas famílias, tanto que, por exemplo, meu pai tem irmãs que têm quase 90 anos, né?
já tem 80 e poucos anos, e ele tem 62. Mas assim, elas também não me falaram nada. Elas falaram isso, que quando o pai delas, quando meu avô se casou com a minha avó, como elas já eram grandes, elas acabaram ficando mais de lado na família. Uma delas não se dava muito bem com a minha avó. Isso acabou afastando eles um pouco também. E foi isso. Não sei mesmo muita coisa dele. Bom, o sentimento de solidão, de ter que resolver tudo sozinha, mesmo estando casado, é a sua avó materna que você acessa essa memória. É essa mesma avó que tentou trocar o horário do almoço e não conseguiu? Aham. Você escolheu um homem para ser ela. Meu Deus, eu inverti todo mundo. É. Essa que você cuidou, né? Sim, e hoje cuido do marido dela, né? Uhum. Fala um pouquinho mais dela, vamos ver o movimento. Ela tá indo com o marido lá, tá vendo? Ela era muito apaixonada nesse marido. Ela era assim a vida toda, muito Ela tá indo lá. apaixonada. Vai devagarzinho. Ela, assim, eu tenho muito orgulho. Eu gosto muito da minha família, sabe, Sônia? Todo Uhum, mundo, assim. claro. Os que eu gosto menos, eu ainda gosto muito. E são Uhum. muito poucos, é muito pontual. E essa minha avó, eu de criança e adolescente, eu tive muito conflito com ela, Olha lá, olha lá, olha lá. porque Grudou. ela Tá é muito, vendo? aham, ela era muito rígida, né? Então, por exemplo, se ela me via conversando com um rapaz ou qualquer coisa, ela já brigava. Uma vez ela me bateu. E ficou em mim assim durante muito tempo mesmo. Depois eu passei a entender e me colocar no lugar dela, a visão que ela tinha da vida, a educação que recebeu e tudo. Então, deixou de me machucar porque ela me deu. Mas assim, ela sempre foi um exemplo, porque eu considero que ela foi de acordo com o que ela podia ser. Ela foi uma mãe muito boa. Ela procurava ser a melhor esposa que pudesse ser, né? Se adequava a tudo que o meu avô queria, apesar de eu não concordar que sempre tem que ser assim. Nem sempre a gente tem que se adequar 100%. Acho que a outra pessoa também tem que ceder e ela não. Ela cedia 100% das vezes. E muito No fundo, ela amável. sabia que ele era um homem frágil, né? Ela que Então, era né? a força da relação, era ela, né? Ela era o elo forte. Isso me faz lembrar uma frase que uma das minhas tias disse quando ela morreu, que era como se o pilar principal da nossa família tivesse caído. E no dia eu não concordei com isso, mas hoje eu vejo que realmente faz muito sentido isso que a minha tia disse. Ela era realmente uma mulher muito forte, muito guerreira, apesar de analfabeta já era inteligente ao extremo. Se tivesse estudado, era um Einstein na vida, assim. Muito, 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 muito inteligente, muito intuitiva. A minha avó era muito intuitiva, muito, muito. Ela pegava as coisas assim no ar, no piscar de olhos. Muito intuitiva. É isso, assim. Quando eu vou falar da minha avó, só vem amor, assim. Eu tenho um amor imenso por ela, muito, Mas ela muito mesmo. sentia essa mesma solidão que você sentia nos seus casamentos. Quando queria crescer, tinha que ser sozinha. E ainda muitas vezes o marido barrava. Porque eles Sempre. têm medo, né, dela passar por cima de mim, do ego, e tem a questão da inveja, né? Então ela tinha esse sentimento também. Só que você quer fazer diferente. Aí você falava, eu não aceito isso, mas aí você acabava repetindo. Entendeu? Inclusive, eu de adolescente falava assim que eu queria ganhar mais do que o meu marido, que era para mim não ter que passar o que ela passou. E aí acontecia isso, né? Justamente como você prometeu. Mas só que você acabava passando, né? Entendeu? Então, Então, vamos aceitar esses homens do jeito que eles são e essas mulheres. Depois eu vou te falar de um curso meu, vou te mandar um vídeo lá.
de relacionamento, que a gente faz esses homens que não tomam liderança, tomar atento e virar macho, de verdade. A partir Eu acho que você está precisando dar um curso para todos esses homens. Não, o curso é para nós mulheres. Não é? É nós que fazemos os gatilhos. É nós que fazemos eles fazerem. Porque, olha, Sônia, hoje dos homens que eu conheço, eu acho que eu não me relacionaria com nenhum. Tem a ver com o momento que eu estou vivendo e eu estou atraindo esses homens, porque é uma coisa que eu sinto, que eu sou melhor que eles. Então, eu só vou atrair homens para eu continuar me sentindo assim, né? E esse homem que eu me sinto melhor é meu pai, são os homens da minha família, entendeu? Aí, quando eu curo isso, eu passo a atrair homens mais fortes. Mas também tem a ver com a maneira como nós lidamos com os homens. Porque ao invés de a gente enfraquecer eles, a gente pode fortalecê-los, para eles fazer da gente a mulher mais feliz do mundo, nos cuidar, nos proteger, serem homens realmente prósperos. Vamos lá, eu vou colocar agora o sentimento de se sentir desprotegida. Vem do tio da mãe, o irmão da sua mãe. Como que ele chama? Geraldo. Me conta um pouquinho do Geraldo. Então, Geraldo sempre foi o tio problema. Uhum. A gente já teve vários conflitos desde a infância. Ele tá indo com a mãe dele lá. Ele se diz homossexual, aunque às vezes eu não concordo muito. Eu acho que é mais uma maneira dele ofender os meus avós, por ele se sentir mal amado, se sentir rejeitado. Eu acho que ele é um padrão que ele adotou assim, é o máximo que ele podia fazer para ferir, principalmente o meu avô, né? Porque é muito machão, muito isso, muito aquilo. E aí, de criança, por exemplo, ele sempre gostou muito de dar ordens, né, nos sobrinhos. Ele não tem filhos. E eu nunca fui muito de receber. Não, eu sempre fui muito obediente, mas eu nunca gostei de me sentir explorada. E ele tinha muito disso. Ele estava sentado vendo TV e vai pegar um copo de água para mim. Poxa, a geladeira está do seu lado, levanta e pega. Não, mas é para você pegar. Eu não respondia. Eu ia, pegava água, mas eu não gostava. Então eu já saía dali que era para ele não mandar de novo. Então eu permanecia muito pouco na presença dele na infância, porque eu me sentia explorada perto dele. Então, para eu não me sentir assim. Depois houve um conflito quando eu tinha, não sei, talvez 13 anos. Foi muito marcante, assim. Na verdade, eu estava tendo uma discussão com a minha mãe e ele veio me corrigir e eu não gostei, porque eu me senti muito injustiçada com o que a minha mãe tinha me feito e o que ele me dizia me deixava pior ainda. Aunque ele me disse uma frase que eu guardo até hoje, que realmente faz muito sentido. Que eu coloquei essa frase num sentido muito positivo. E depois disso, houve conflitos menores, sempre houve conflitos. Mas qual era a frase? Que às vezes é necessário uma desgraça para que a gente se encontre. Às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para você realmente se encontrar. E eu acho assim, para mim isso sempre foi muito marcante, porque, por exemplo, nesse último conflito, questão do meu filho, por exemplo, eu só encontrei a solução quando eu falei, não, agora eu estou no fundo do poço, ou é morrer afogada ou é sair daqui. Né? Então, assim, sempre uma frase, para mim faz muito sentido, né? Quando a gente tá mesmo no fundo do poço, ou você toma uma atitude para você se salvar, ou você vai morrer mesmo. Mas nós estamos na era de Aquário. Você está falando da era da punição, né? Quando a gente vinha para a Terra para se punir, né? Para expiar os pecados, para pagar karma, né? Então eu aprendo a partir da dor. O que você quer dizer é, para eu aprender tem que doer. Aí eu vou fazer algo para mudar. Quando dói, aí eu me viro. Nós temos duas maneiras de aprender, pela dor e pelo amor. Então, por exemplo, como que eu posso aprender pelo amor? Eu posso pegar um livro, posso ler esse livro e aprender. Ninguém está me batendo, eu não estou no fundo do poço e não está acontecendo uma desgraça. Isso é uma crença, entende?
E eu tô lendo esse livro e eu tô aprendendo. Tô aprendendo como amar mais meu filho, como sair de uma situação. E depois eu posso aprender pela dor, né? Mas, sinceramente, eu vou ser bem sincero. Você disse, eu estava com um conflito com meu filho. E a partir desse conflito eu resolvi. O que fez você resolver foi você procurar uma constelação, conhecimento, entendeu? Eu vou procurar um conhecimento. Aí no conhecimento eu passo a olhar para mim de outra forma, começo a ver possibilidades diferentes daquelas que eu via. E agora eu consigo resolver. Isso não é dor. Isso é conhecimento a partir do amor. É a força do universo. É a Não, vida. então, mas quando eu falo isso, eu nem falo em relação a dor mesmo, porque, por exemplo, esse processo com meu filho já vem há mais de 2 anos, né? Primeiro me aconselharam médico, fui ao médico, assim, eu já venho há muito tempo procurando essa solução, mas agora, que inclusive eu conheci a constelação por causa desse problema do meu filho, eu já estava ao ponto de pular da ponte, porque eu já não sabia mais o que fazer, porque o que eu sabia, eu li, Porque eu o teu filho, ele vem para denunciar algo. A denúncia dele é: os homens não são valorizados nessa família. Aqui então, quem tem valor é a mulher. Você está escutando isso? e a gente tem a crença contrária. Pois Nós, é. mulheres dessa família, acreditamos o contrário, né? Então, Que mas na verdade no coração de vocês, vocês não gostam, entendeu? É raiva, é ódio dos homens. E ele sente isso, e ele vai ficar um animal acuado, é um animal na defensiva. Esse menino, eu já falei isso para você não, Sessão. O movimento que ele está fazendo, apesar de doer, e de repente você falar que coisa ruim, tá? Ele vai te colocar em outra órbita, muito diferente, ele vai fazer diferente. Outra coisa que eu quero falar é, precisa mudar essa crença. Essa crença que você tem de precisa de uma desgraça para resolver, para a gente se encontrar, me parece muito com aqueles casais que precisam brigar para fazer sexo. Então eles brigam, aí faz um sexo gostoso. E vicia nisso. Então eles vivem brigando para poder fazer um sexo gostoso. Eles nem percebem isso. Então eu preciso arrumar uma desgraça para eu ficar melhor. Você entende? Então, eu tinha pensado dessa forma, mas você passaria começa a a pensar. atrair. Eu preciso atrair uma desgraça para me melhorar. Lembra que meu tio falou uma verdade? Ah, meu tio me falou uma verdade. E essa crença é interessante, porque toda crença ela acontece a partir de uma emoção muito forte. E você estava ali naquela adrenalina, naquele cortisol, brigando com a mãe. Aí vem o tio e enfiou lá no teu subconsciente. Você aceitou. Mas essa não é uma crença verdadeira. É mentira que eu preciso de uma desgraça para melhorar. Mentira. Muito mentira. E a gente tem vários exemplos. Você está estudando lá, estudando enfermagem, você está aprendendo a ser uma enfermeira, está curtindo isso, e não Muito. é desgraça. Não. Você E está foi fazendo através dele, né? graduação. Porque se não É, fosse por ele, eu não teria conseguido a bolsa, porque eu não ia mesmo me inscrever de maneira nenhuma. Ele que foi então, inscrito. e Então, ele, assim, a gente sempre, a gente nessa hora, sempre tem esses é conflitos. bom, né? Então, e aí eu sei que depois houve um outro conflito que nós passamos, eu não sei, 2 anos ou 3. Aí já foi por causa da minha filha. Minha filha era pequena e ele é pedagogo, né? E aí ele querendo interferir na forma de eu educar minha filha. E aí era uma coisa assim que eu não aceitava. Eu achava que cada um Ele fica faz olhando lá para aquilo. sua avó, tá vendo? Ele fica olhando para sua É, avó, ele fica olhando para sua ele, mãe, para seu avô. O que me parece que vem para mim, Tatiana, aconteceu alguma coisa, ele se sente muito desprotegido, entendeu? E você acessa essa memória dele. então, Isso dele querer vir a interferir mim, na educação da sua filha, na cabeça dele ele estava ajudando, né? então eu compreendo que realmente na cabeça dele ele estivesse ajudando, mas eu sempre adotei. Quando eu era criança, acontecia muita coisa que me deixava chateada. Por exemplo, isso dele ficar me mandando e entre outras coisas. Então, eu sempre falava assim, que
eu com os meus filhos, eu não iria permitir certas coisas que minha mãe permitia que os meus tios faziam com a gente, comigo e com os meus irmãos. E até hoje eu não permito, né? Eu tinha uma tia, por exemplo, que a gente estava todo mundo brincando, os primos, inclusive os filhos dela. E aí ela chamava a mim, por exemplo. Dizia, Tatiana, vai pegar isso para mim. Eu falava, mas pede para sua filha, né? Ela também, eu tô brincando. Não, a minha filha tá brincando, mas eu também tô brincando. Mas eu tô mandando você. Então eu falava assim, filho meu não vai andar por mandado de tio, vai me obedecer. E até eu não permito. Os meus filhos estão brincando e alguém pede para fazer alguma coisa e o filho dele está disponível, eu digo, não vai não, manda o seu. E é na vida de todo mundo. E aí, quando ele veio falar em relação à educação da minha filha, teve uma discussão, entrava na discussão ele, uma prima e eu sobre as crianças iam não para a escola. E aí houve um conflito muito grande e nós três, eu com ele e a minha prima com ele, passamos muito tempo sem nos falarmos. E até o dia que eu precisei de um favor. O dia que eu precisei de um favor, eu liguei, ele prontamente me atendeu e pronto, restabelecido o vínculo. E isso foi bacana, assim, no início foi um vínculo mais distante, depois muito próximo, até a morte, até um ano após a morte da minha avó. Aí a gente teve um mega conflito, assim, que até hoje eu não entendo o porquê das reações dele, das atitudes que ele teve comigo naquele momento, mas também não julgo. Eu acho que é uma coisa me dói porque a gente tinha uma amizade muito gostosa, muito próxima, mas assim, da minha parte está tudo bem. Agora ele prefere não se reaproximar, então a gente vai seguindo assim até ver o que acontece, né? Da minha parte não tem problema, mas ele não se reaproxima. Foi quando Dele com ele a não minha queria que avó, você ficasse lá? Não, ele queria que você ficasse morando lá, não é uma coisa assim, para ajudar? e isso, aham. É porque assim, ó, quando eu comecei a cuidar da minha avó, eu morava longe. Ela ainda era viva, né? E aí eu tinha um outro trabalho com meu pai, então dificultava muito essa distância. E aí a gente combinou, ele tinha um terreno e ele ia fazer uma casa. E aí a gente combinou que quando ele fizesse essa casa, ele se mudaria para a casa dele e eu iria morar na casa que ele morava, que é de um outro tio. E é nos fundos da casa dos meus avós. E aí ele nunca fez essa casa. O combinado seria entre 90 e 120 dias, que era o suficiente para fazer a construção, mas ele nunca fez essa casa. Ele E aí, mora lá até hoje. não. Aí, inclusive, na época eu ainda era casada, houve muita discussão entre o meu ex-marido e eu devido a isso, porque o meu ex-marido dizia, não, você tem que cobrar dele, porque combinado é combinado, e o lugar que a gente morava era muito ruim, muito, 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 muito ruim mesmo. E aí eu falava, não vamos criar confusão, eu não vou cuidar do vô e da avó para sempre e tal, né? E aí ele comprou uma casa daí. E só que ele comprou a casa, mas também não se mudou. E aí o meu ex-marido ficava mais bravo ainda. E eu dizia, não, vamos deixar, não vamos procurar confusão, porque e tal, e foi ficando. Só que aí depois que eu me separei, eu comecei a ter muito problema com o meu ex-marido e é tudo muito próximo, porque o meu ex-marido morava a uma quadra, né, desse lugar. A gente morava numa esquina, os meus avós moram numa esquina, meu ex-marido morava na outra, que agora, graças a Deus, mudou para um pouco mais longe também. E aí eu comecei a ter muito problema, eu falei, eu preciso me mudar daqui. E aí, quando eu falei que precisava mudar, eu pedi para ele me emprestar essa casa que ele tinha comprado. Conversei com ele, falei, olha, eu não posso pagar um aluguel pelo menos por 90 dias, eu preciso me organizar e tal. Me empresta sua casa, tá vazia. E aí eu vou continuar trabalhando, só que eu não vou mais poder dormir na casa com o meu avô, porque a gente dormia com o meu avô, para ele não ficar sozinho. E aí vocês vão ter que se organizar para alguém dormir. E aí ele não concordou, ele disse que não podia me emprestar a casa, porque ia vender, porque não sei o quê. Eu falei, não, mas se você vender a casa, eu te desocupo ela com 3 dias, mas eu preciso mudar daqui. E nem que eu não toque todas as minhas coisas na casa da minha mãe e fique aqui com o meu avô uns dias até eu me reorganizar, mas eu preciso mudar daqui.
E aí, a partir daí, ele convocou uma reunião com todos os irmãos bom, falou umas coisas muito desagradáveis, que eu estava pressionando ele, que eu estava interessada em tomar a casa e não era nada daquilo. E aí ele foi sugerido então que ele se mudasse de onde ele estava e me cedesse a casa. Eu falei que aquela casa não iria me resolver o problema porque continuava próximo demais do meu ex-marido. E aí, bom, a partir daí se desenvolveu um conflito enorme que envolveu todo mundo. E aí eu acabei um dia me excedendo e falei umas coisas para ele que eu estava muito chateada, assim, lavei a alma de forma errada, mas falei aquilo que eu estava, como eu estava me sentindo, né, em relação a tudo que ele estava fazendo e falando, porque um dia, por exemplo, ele falou que ele estava para ter um ataque, porque eu estava pressionando ele, sendo que eu nem ia lá falar nada com ele, eu não ia, eu estava quieta no meu canto, sabe? E aí foi bem complicado esse conflito. Mas E você era vamos ver. neta, né? Não tinha nem que estar lá. Enfim, você serviu da melhor forma. Olha, Então, a e o que me informação deixava mais me deixava chateada, Sônia, porque assim, quando eu fui cuidar deles, eu trabalhava com meu pai e eu ganhava 3 vezes o que eu ganho hoje cuidando do meu avô, né? E a partir da morte da minha avó, eu automaticamente ninguém se mobilizou para fazer nada em relação ao meu avô. Meu avô ia ficar sozinho, né? Então, eu tomei a iniciativa e aí convoquei uma reunião, conversei com eles, o que eles achavam, e tudo, todo mundo concordou. Então, o mínimo, eu acho assim, o mínimo que ele podia ter feito como filho era ter me cedido da casa. Porque, afinal de contas, eu abandonei o meu pai para cuidar do pai dele, que era uma obrigação dele. E um combinado que ele nunca cumpriu, né? Então, mas tudo bem. Um dia vai se resolver, sim, a mágoa dele. olha, você escolheu um boneco homem para ser sua avó e um boneco mulher para ser seu avô. E você falou que ele se declarou homossexual, né? Meu tio, sim. Que é esse que nós estamos conversando. Ele tem muitos Sim, conflitos internos, esse rapaz, né? muito. Agora vamos para o último. Então, olha, como eles têm. Você viu que ele ficou juntinho aqui com o pai e a mãe, né? Aham. E você dizendo que ele não, ele tem essa dificuldade de gênero, né? Enfim, ele se declara homossexual, mas você diz que não. Enfim, de alguma maneira a energia masculina dele vinha da mãe e a energia feminina vinha do pai, por isso que ele está confuso. Você escolheu a sua avó paterna para representar a sensação de que os homens são fracos. Essa que ficou viúva com os filhos, Sim, então, ela tinha essa memória, os homens são fracos, as mulheres são mais fortes que os homens são fracos. É dela, da mãe e do pai. E vai lá com o marido dela, né? O vô paterno. então, dela também eu não sei nada. Eu sei, quando ela morreu, eu tinha 2 anos. Também não. Ah, ó, você escolheu o boneco para ser o vô paterno. A sensação dos homens são fracos é dele, ó. Vô paterno, mas ele foi com a mulher dele lá. O pai do pai. Não é a mãe da mãe é essa daqui, ó, que nós colocamos primeiro. Esse é o Não. pai do pai. Você também inverteu. Só que você colocou duas mulheres. O vô e a avó paterna são duas mulheres que vinha a insegurança desse casal, né? Vinha a insegurança e vem essa coisa do homem é fraco. Parou ali e tá olhando. Tá bem invertido os papéis, você entende? Entendi. Fala um pouquinho dele, ele morreu muito cedo, né? Você falou, né?
Sim, o meu avô faleceu, o meu pai tinha 8, 9 anos, Uhum. e é o que eu sei. A minha avó, quando faleceu, eu tinha 2 anos, eu cheguei a vê-la alguma vez, porque com todo esse problema da morte do meu avô, meu pai saiu de casa muito cedo, ele, ele se apartou, assim, da família mesmo, né? Perdeu o contato 100%, e aí depois de casado, a minha mãe começou a buscar essa família do meu pai e encontrou uma irmã que mora no Rio de Janeiro. E aí ficou sabendo que a minha avó estava bastante doente e meu pai concordou, com bastante dificuldade, concordou em ir até lá rever a mãe. Foi a última vez também, ele já tinha muitos anos que ele não tinha nem notícias dela. E aí ele fez essa viagem até lá e em seguida da gente vir embora, na época eu tinha 2 anos, a minha irmã mais velha tinha 3 anos. Em seguida que eles vieram de lá, minha avó faleceu. Quer dizer, ele tinha essa questão com a mãe dele, né? E com o pai, né? Porque o pai também faleceu, né? Bom, eu vou É, tirar os bonecos daqui e nós vamos fazer alguns movimentos na mente, tá? Mas olha só, seu ok. tio, muito grudadinho ali com os pais dele, você, na verdade, acessa essas memórias, mas você já se afastou, você não está mais envolvida, você veio para cá, você está olhando para outro lugar, deve estar olhando para a carreira, enfim, mas ainda acessa, né? Eu vou tirar aqui então, tá? Ok. Essa é você. Aqui tá teu avô e tua avó paterno, teu avô e tua avó materno, teu tio. Vamos mexer aqui, né? Vou colocar então um homem para ser o teu avô. Aqui eu vou inverter. Essa é sua avó, esse é seu avô. E você, vou colocar essa boneca vermelha aqui. Tá bom assim? Tá. Foi esse bicho que você viu? Algo mais delicado, porque aqui no Brasil eles não têm esse chifre, esse Era um negócio aqui. viado mesmo, então. E isso é um viadinho mesmo. Eu não tenho o boneco do viado, vou deixar ele aí só para representar. Coloca um cavalinho, você tem um cavalinho? É. Eu acho mais delicado do que esse aí. Isso, está bonito. Mas você se conecta depois com o viado, que é o que você viu, né? Aham. Aqui só para representar. Bom, vamos então fechar os olhos. E eu quero que você visualize as mulheres da sua família e os homens da sua família, de um lado, do lado direito, e as mulheres do lado esquerdo. E nós vamos fazer uma reverência aos homens. Coloque o queixo no seu peito agora. E fica assim um pouquinho. Reverenciando os homens. Aí pode levantar a cabeça, dar a mão para as mulheres da sua família, são muitas. E aí você pode falar em nome delas. Encontrei a maioria dos homens com quem eu me encontrei, A maioria dos homens com quem eu me encontrei, com quem me relacionei, com quem me relacionei, eram fracos. eram fracos.
se sentiam impotentes perante as mulheres Se sentiam impotentes perante as mulheres e queriam derrubá-las e queriam derrubá-las para que eles se sentissem melhor. para que eles se sentissem melhores. Faz sentido isso, Tatiana? Muito. Uhum. É exatamente o que eu me sentia, tanto no relacionamento como no outro. Como na família, né? Então, continue com os olhos fechados, mantenha os olhos fechados. Então, as mulheres vão se sentir bem de você falar isso, porque você faz sentido para as mulheres, né? Mas, quando nós mulheres pensamos assim e agimos assim, pode falar. Mas quando nós mulheres pensamos assim, agimos assim, Criamos os nossos filhos assim. criamos nossos filhos assim. E eles vão para a vida. E eles vão para a vida E vão repetir o ciclo. e vão repetir todo o ciclo. Esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso. Por isso, aí você olha lá no final da fila e vê a bisa da bisa da bisa. Por isso que chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Com tantos homens frágeis. Com tantos homens frágeis. Nós também somos homens. Nós também somos homens. Metade homem, metade mulher. Metade homem, metade mulher. Pois viemos de um homem e de uma mulher. Nós viemos de um homem e de uma mulher. Aí agora você vai ainda com os olhos fechados, soltar a mão delas, virar de frente para elas e vai dar uns passinhos para trás e vai junto com os homens. E vai dar a mão aos homens agora. E vai se sentir um homem, como você já se sentiu em tantas vezes da sua vida. E vai fazer muito sentido para você, porque você também tem o masculino e o feminino dentro de você. E vamos reverenciar as mulheres agora. Coloca o queixo. E agora você levanta a cabeça e diz assim. E você vai dizer a seguinte frase, representando os homens. Quando nós machucávamos vocês, Quando nós machucávamos vocês, nós estávamos tentando agradar a nossa mãe. agradar a nossa mãe. Faz sentido, Tatiana? Muito. Então, os homens vão dizer, continue ainda com os olhos fechados, os homens vão dizer para as mulheres, eu sinto muito. Sinto muito. Por agirmos assim. Por agirmos assim. Estávamos tentando agradar a nossa mãe. Agora você vai visualizar as mulheres da sua família que são mães, saindo dessa fila de mulheres e indo de encontro aos filhos e dizendo para eles que não era isso que elas queriam, que não era dessa forma, que de alguma maneira elas ensinaram errado. E agora elas choram, porque são os filhos das mulheres que enfraquecem os homens. E há então uma grande reconexão entre esses filhos e essas mães, e eles voltam para a fila dos homens, e você vai ficar no meio, entre os homens e as mulheres, meio se sentindo igual ao seu tio. Eu não sei se sou homem ou se sou mulher. E agora no meio você vai dizer assim, nós precisamos dos homens. Nós precisamos dos homens. E os homens precisam de nós. Os homens precisam de nós. Pois todos nós. Mas todos nós. Viemos de um homem e de uma mulher. Viemos de um homem e de uma mulher. Quando excluímos os homens. Excluímos os homens. Excluímos a nós mesmos. Excluímos a nós mesmos. Agora volta para a fila das mulheres. E agora os homens se aproximam e se misturam entre vocês e não há mais a divisão de homens e mulheres.
Todos são iguais e têm direitos a pertencer. Aí você vai ficar olhando essa imagem e essa imagem vai se transformar numa esfera e você vai pegar essa esfera na sua mão e vai pôr no coração. Pode pôr no coração. E você vai dizer assim, enquanto essa imagem da reconexão entre os homens e mulheres da sua família se conclui, você vai dizer assim: eu agradeço pelo aprendizado e saúdo o masculino em mim e em toda a minha família. Ninguém é mais nem é menos. Todos nós pertencemos. O homem e a mulher. Gratidão. E agora, antes ainda de você abrir os olhos, você vai visualizar que os seus avós e o seu tio também participaram dessa dinâmica e todos eles fizeram um movimento. E vai sentir também agora o animal de poder que foi te dado, que é o veado. Se aproxima do veado, vai sentindo a presença dele. Agradece aos ancestrais pelo animal de poder. E eu vou ler para você, mantenha ainda os olhos fechados, o significado de receber um animal de poder como o veado. É a medicina da gentileza e da delicadeza. O veado pede para não sermos amargos com a vida. Aprenda a viver mais solto e a celebrar a vida com a natureza. Trabalhe a sua própria densidade e evoca a delicadeza, a sensitividade, a graça, a alerta, a adaptabilidade, a conexão, o coração, o espírito e a gentileza. Com gentileza e delicadeza, você segue a sua jornada cheia de bênção. E essa delicadeza que o veado vem trazer, esse poder da delicadeza que ele vem te trazer, tem a ver com essa mulher que você teve que guardar aí, esconder, porque a vida foi dura, então eu não podia ser delicada. Mas que agora você se permite ser amada, ser cuidada, ser protegida. Aí pode abrir os olhos. Foi bom? Muito. Resgatar o feminino, né? Resgatar o feminino. Eu vou depois te mandar um vídeo falando sobre o curso, que chama O Sucesso para o Amor, que é onde eu ensino como é que você faz esse homem fazer tudo o que você quiser. E não serve só para o homem e o marido, né? Serve para o namorado, serve para o chefe, serve para o pai, para o irmão, para o filho, porque o homem, nessa hora, é verdade, eles são todos iguais. Eles pensam da mesma maneira. Mas, infelizmente, com toda a dor que houve, né, com eles tentarem segurar essa mulher intuitiva, essa mulher empreendedora, essa mulher livre, eles partiram para a violência, né? Então a mulher se defendeu. E ela se defendeu excluindo. Mas eu não posso castrar o meu marido, mas eu castro o meu filho. E aí ele vai para a vida inseguro e se casa e não está disponível para ser pai. E não está disponível para ter dinheiro. E não está disponível para prover. Porque ele é o filhinho da mamãe. Ele casou-se com a mãe, muitas vezes, né? E isso vai perpetuando. E chegou em nós. Entendeu? Mas tá na nossa mão fazer essa cura. Esse reequilíbrio entre o feminino e o masculino. Tanto é que você foi procurar constelação, né? Na verdade, a constelação me achou. Olha. É assim, eu nunca tinha ouvido falar, Sônia. De verdade, nunca tinha visto nada. Até que no meu estágio, cheguei num lugar que há uma pessoa que trabalha e que apresentou, ainda fiquei com o pé atrás, assim, de isso não sei não. Isso é história.
até participar e perceber assim que realmente É muito louco, né? Por exemplo, agora que a gente estava lá no campo, vendo aquelas mulheres, né? Bravas, enfim, elas não entendem que quando elas excluem o homem, esse homem não vale nada, né? Essa coisa. Eu também excluo meu filho, né? Meu pai, meu irmão, todo mundo, na verdade, né? Por isso que perpetua, né? E não é real, a gente não sente realmente que está lá de verdade, fazendo todo um movimento. muito, muito mesmo. Eu, pelo menos, eu me vi num lugar e me sentia, assim, eu me vi num lugar assim onde tem muita areia e sentia como se eu estivesse caminhando na areia mesmo. Então, para mim, assim, muito real. É muito Muito, real. muito. Uma experiência muito E você viu inesquecível. que o viado veio realmente para trazer essa delicadeza, né, da mulher, né? Tanto que o alce com esses chifrinhos aí não estava me agradando. Eu mandei para você ler depois o significado. Bom, Tá. vou fazer aqui mais alguns movimentos para a gente encerrar. Eu vou pedir ainda que você olhe para eles e diga: eu olho para vocês. Eu olho para vocês, Dou um lugar a vocês no meu coração. dou lugar a vocês no meu coração. Eu liberto vocês hoje. Eu liberto vocês hoje E liberto a mim também. e liberto a mim também. Gratidão. Gratidão. Agora eu vou fazer um círculo para que ninguém fique de costa com ninguém, né? Fica bom assim? Fica. Então, vamos fechar os olhos mais um pouquinho para a gente fazer o encerramento. Imagine agora que uma esfera de luz na cor amarela está no topo da sua cabeça. Essa esfera de luz se abre e vai entrando pelo topo da sua cabeça. Vai passando pelos seus olhos, nariz, boca, descendo pela garganta e chegando até o seu coração. Nesse momento, células saudáveis estão nascendo agora. Neurônios saudáveis estão se multiplicando agora. Uma grande cura está acontecendo no seu DNA. Um novo corpo está surgindo agora. Imbuída dessa energia de cura, com muita gratidão no coração, pelos seus avós maternos, seus avós paternos, seu tio, o veado que foi lhe dado lá na floresta como presente do animal de poder dos seus ancestrais. Gratidão a todas as mulheres da sua família e os homens da sua família que participaram dessa constelação. Nós encerramos a constelação. Gratidão. Aí agora pode abrir os olhos. Eu vou guardar aqui os bonequinhos e aí você pode me fazer perguntas, tá bom? Na verdade, não me vem nenhuma pergunta. Não vem nenhuma pergunta? Bom, eu vou te enviar um exercício para você fazer durante 120 dias. Vou te mandar um textinho também sobre, né, o que acontece depois da constelação. E vou também te pedir uma gentileza. Pedir para você, deixa eu guardando aqui o bonequinho, fazer um vídeo pequenininho, de 1 minuto e meio no máximo, contando da sua experiência com a constelação. Você poderia fazer? Uhum. E aí, em agradecimento, né, por você fazer esse vídeo, eu vou te dar o acesso ao curso de Ho'oponopono, que vai te ajudar muito aí também com a questão de relacionamento. Você já está praticando, né, o Ho'oponopono? Aham. Então vai te ajudar ainda mais, que é um curso bem completo, vai te ajudar aí a tanto a fazer, tá? Em agradecimento, porque sabe o que acontece, Tatiana? Tem muita gente que quer fazer a constelação, mas às vezes, eu falando da constelação, não surge muito efeito, né? Porque o cliente, ele quer saber se alguém já fez, né? E tem resultado, enfim, porque aí você poderia até comentar, você fez a sessão de desbloqueio, conseguiu desbloquear o financeiro, conseguiu resolver uma questão que vinha se arrastando. E na constelação, né, você pode olhar, né, para algo bem profundo aí que na verdade era um desequilíbrio, né, entre o homem e a mulher que aconteceu lá atrás e acaba respingando na gente, né?
E às vezes a pessoa não decide fazer a constelação, mas aí assiste um depoimento, ela decide. Na verdade é uma ajuda, né? Tá ajudando as pessoas, né? Tá bom? Olha, Sônia, eu de verdade, assim, eu até comentei, eu tenho. Quando eu fiz a minha constelação, igual eu te falei, eu estava já no meu limite, assim, né? Não, a primeira vez que eu fiz com essa pessoa. E para mim foi um alívio tão grande poder enxergar as coisas, né? Porque o principal é isso, você consegue olhar de uma forma que você nunca tinha imaginado. Você consegue entender que alguns sentimentos, algumas coisas vêm de muito antes. Não foi você, não é que você coloque a culpa em alguém, mas você descobre que a culpa não é sua, né? E isso, por exemplo, no caso do meu conflito com meu filho, para mim foi a minha tábua de salvação, porque todo mundo me apontava o dedo e dizia: é porque você não foi uma boa mãe, é porque você não soube educar, é porque você não isso, você não fez aquilo, né? Então, assim, poxa, é porque eu virei mãe, eu tenho que deixar de ser mulher, eu tenho que deixar de ser profissional, eu tenho que deixar os meus sonhos de lado. Eu não vou fazer isso. Era uma coisa que eu não aceitava, mas que estava me derrubando, porque todo mundo me apontava dizendo isso. Não, você não, eu não tinha direito a viver mais porque eu me tornei mãe, né? Uhum. Então, assim, para mim, o mais importante quando eu conheci a constelação foi essa visão. Nada, não é culpa. Eu não preciso me sentir culpada por isso. E aí, assim, eu tenho uma amiga ela foi minha professora e, e a gente criou um vínculo de amizade assim muito grande. Então a gente mantém essa amizade até hoje, apesar da diferença de idade, que eu tenho 35 anos, ela já tem 60. Mas é como se fôssemos duas adolescentes quando nos juntamos, de tão gostosa que é essa amizade e intensa. E ela estava atravessando um problema muito sério. Ela ficou viúva em 2012 e ficou muito tempo sozinha. E agora em 2017, 2016, 2017, mais ou menos, ela passou a ter um novo parceiro, né? E aí já tinha um ano e pouco, mais ou menos, que eles estavam vivendo juntos. E ele veio a falecer num acidente, assim, coisa muito inesperada. E ela estava numa depressão terrível, que até a voz, né, quando a gente conversava por telefone, a voz dela me fazia sofrer, porque eu pensava, gente, ela tá assim, a ponto de fazer uma loucura, né? De tão. E aí eu falei, a gente já não se via há muito tempo, porque ela estava naquele processo de não receber visitas. Eu ligava, dizia, olha, eu não vou estar em casa. Então, ela nunca estava disponível para receber uma visita, às vezes uma mensagem no telefone, ela demorava dias para responder, porque assim, ela realmente estava se fechando. E aí, em conversa com a filha dela dizia, olha, eu não sei mais o que fazer com a mãe, porque não responde nenhum tratamento, não quer ir no psiquiatra, e a depressão, isso, aquilo. Eu falei para ela, olha, eu tive essa experiência e tal, e se você quiser, a pessoa vai atender. Eu já conversei com a pessoa que me atendeu e relatei, ela disse que se vocês quiserem, ela atende tal dia, tal horário. E aí ela veio aqui e fez, olha, ela já saiu do consultório outra pessoa. Isso foi no início dessa coisa de coronavírus, em março, né? A constelação dela deve ter sido mais ou menos pelo dia 20 de março, por aí. Já tá até falando em namorar de novo. Você precisa ver, assim... Ver que a constelação tem muito poder, né, Tatiana? Olha, se você ver uma foto dela que eu fiz no final do mês de março, que eu fui visitar ela na casa da filha, e uma foto que ela me mandou essa semana, você não fala que é a mesma mulher. Vale muito a pena o investimento, né? Muito. Assim, a fisionomia dela, o sorriso, o olhar é outra coisa, assim, é outra pessoa mesmo. Que Então, eu bom. achei muito importante. Mas depois eu faço para você um videozinho assim, pode ficar tranquilo. Te Tá bom. envio pelo Faz um WhatsApp, né? vídeo e eu vou te passar o acesso lá do Ho'oponopono, do curso, Aham, em agradecimento, tá bom? tudo Bom, bem. foi muito bom até aqui. Espero que você continue colhendo muitos frutos agora e abrindo essa possibilidade também de se abrir para o amor, para uma pessoa boa, para você construir a sua vida que nós merecemos, né? E você tenha muito resultado aí com esse movimento que foi feito aí, tá bom?
Mas muito Gratidão grata, Sônia. pela confiança. Um beijão para você, um bom final de semana. E a gente vai se falando então no WhatsApp. Ok, obrigada eu, viu? Bom fim de semana para você também. Tchau, tchau. Tchau.